Graça e paz a todos, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos que nos seguem nas redes sociais, né? Estamos com mais uma EBD Online, né? A lição que vamos estar estudando é uma lição muito maravilhosa. Ela tem por título A Encarnação do Verbo, é a lição número 3. Estou gravando ela, obviamente que houve um pequeno atraso, mas os irmãos vão poder estar assistindo agora, né? O texto áureo da nossa lição, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? A verdade prática da nossa lição nos diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Amados e queridos irmãos, a leitura bíblica em classe, eu vou ler por ela não ser tão extensa e vai nos ajudar no desenrolar desta aula, dessa lição. Tá? Ela diz assim, está em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, depois o capítulo 4, versículo 1 ao 3, e depois 2 João, capítulo 2 João, o verso 7. Tá? Diz assim, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, 1 João, né, 1, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, parece até uma redundância, né? Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4, 1 ao 3 ainda diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está já no mundo. Lembre-se, ele não diz que o Anticristo, mas o Espírito do Anticristo. Segundo João 7 diz assim, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O apóstolo João deixa bem claro aqui essa questão. Mas a gente, vamos estar estudando essa lição, que fala da encarnação do verbo. E eu coloquei aqui na introdução, essa lição vai ensinar exclusivamente sobre a humanidade de Jesus. Lembrando que as próximas vamos estar falando da Trindade, vamos estar falando da divindade. Então, da deidade, né? Então, o apóstolo João tanto ensina a deidade de Cristo como a humanidade de Cristo. O verbo se fez carne, a humanidade do Criador. Vamos estar estudando. Então, no primeiro tópico da lição, nos diz assim, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docentismo, né? Docentismo é uma heresia do século II e III, que negavam que houvesse tido Jesus Cristo corpo verdadeiro. Eles afirmam que só em aparência nascera, vivera e sofrera. O comentarista ainda da lição, ele coloca assim, que o termo vem do grego, né, dóquio, que significa ter aparência. O docentismo é a mais antiga heresia da história da igreja. Está entre o século 100, né, 125 também, tá por lá, tá no século 1 e 2 da igreja.
e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. É uma coisa bem indecente que se coloca aqui, porém muitos acreditavam e acreditam até hoje. Tá? Então, o segundo subtópico da nossa tradição ainda diz assim: o que os docentas ensinavam sobre Jesus? Veja bem, o comentarista coloca aqui que três, né? A partir do terceiro subtópico, né? Eu vou falar aqui do terceiro subtópico e depois eu vou falar do segundo, para embasar aqui a lição. Fazer o inverso. No terceiro tópico ele diz assim: o que os principais docentes diziam sobre Jesus? Tá? O que eles ensinavam sobre Jesus? E aqui tem três, né? Que é o Cerinto, que era um teólogo liberal, obviamente. Foi um dos primeiros líderes do antigo gnosticismo, que foi reconhecido como um heresiarca pelos primeiros cristãos. Lembrando que o segmento gnosticismo dizia que o espírito era bom e a carne era má, então seria impossível Jesus vir em carne. Ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Tá? Ele negava que Deus Supremo tinha feito um mundo físico e negava também a divindade de Jesus. Escuta mais o que ele dizia, Cerinto. Ele dizia que o Espírito de Cristo veio a Jesus apenas no momento do seu batismo, né? Porque tem justamente aquela revelação lá que aparece, de certa forma a gente vai ver as características da Trindade, né? E aí ele diz que veio guiando-lhe em todo o ministério, né, depois do batismo, mas abandonou momentos antes da sua crucificação. Ele foi contemporâneo de João em Éfeso, sério, tá? É por isso que João falou com tanta intensidade, rebatendo essa questão. Já no segundo, o segundo heresiarca, né? O primeiro é Cerinto, o segundo é Saturnino, né? E ele, cadê? Saturnino, melhor dizendo, Saturnino. Ele foi um dos representantes do gnosticismo, né? Sírio. Ele apareceu na Antioquia por volta do ano 125. Ele negava que Cristo nasceu, não teve forma nem corpo, ele negava a forma e corpo de Cristo, e foi visto de forma humana em mera aparência. Ele foi também um mestre de Basílides, que já foi outro que seguiu com os seus ensinamentos, discípulo de Saturnino. Tá? O terceiro heresiarca é chamado de Marcião, que ele é conhecido como pai do marcionismo. Ele ensina que havia dois deuses, o Deus do Antigo Testamento, né, e o Deus do Novo Testamento. E a gente presenciou muitos pregadores pregar essa ideia aqui de Marcião, né? Pregava como Deus da lei e o Deus da graça, quando são apenas um só Deus, o mesmo Deus, né? Ele ensina que havia dois deuses, né? Negava ser Cristo verdadeiro humano. Quanto a seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou substância etérea, ou seja, substância intermediária entre matéria física e astral, ou a um adjetivo que significa relativo ao éter. O que a Bíblia fala da humanidade de Jesus? E aí a gente vai ver a Bíblia falando uma enxurrada de versículos de situações da humanidade de Jesus. Ele nasceu de uma virgem, ele foi profetizado muitos anos atrás por Isaías, no capítulo 7, versículo 14, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? E ele será o salvador do mundo. Capítulo 9, versículo 6, o nome dele seria Emanuel, Deus entre os homens, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E um menino vos nasceu, não é um Deus, né? É um menino Deus, mas não deixa de ser também um menino, um homem. Então, ele teve parentes como Zacarias, Isabel, está lá em Lucas capítulo 1, 5. Ele foi apresentado no templo, está lá em João 19, 28 a 42. Ele teve sede, né? Melhor dizendo, está em João 28 ao 42. Ele dormiu, está em Mateus 8, 24 ao 27. Ele foi visitado pelos magos quando bebê, criança na manjedoura. Mateus 2 e 1.
ele cresceu no sentido físico, espiritual e intelectual. Está em Lucas 2, 25 e 37. Então, afirmar que Jesus não tinha corpo humano é uma grande heresia. É uma baita de uma grande heresia. Então, Jesus era verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus. A ponto dos discípulos, em certa feita, né, na questão lá do barco, quando ele dormia, e veio a tempestade e o vendaval e as águas começaram a ficar inquietas, eles, quando Jesus repreendeu a fúria do mar e do vento, eles não disseram que Deus é isso, eles disseram que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então veja bem, amados, no segundo tópico da nossa lição, ele já nos fala sobre a afirmação apostólica, tá? A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Eu coloco aqui o que era desde o princípio, João vai dizer. Tá? Capítulo 1, versículo 1. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinópticos, né? E eles falam muito da humanidade de Jesus. Falam dos aspectos humanos de Jesus, eles falam de Jesus exteriormente. Já João, o apóstolo João, fala de Jesus interiormente. Ele afirma que o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, certo? Ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Então, pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação do próprio Jesus, a expressão o que era desde o princípio. É uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que ele leva o seu nome. No princípio era o verbo, o que era desde o princípio. Tá? Afirma na introdução, então, no princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Antes de todas as coisas ser feitas. Todas as coisas da Bíblia foi feita por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas João também nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Ele deixa claro. Se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus se fez carne. O verbo de Deus se fez carne. Jesus é o verbo de Deus. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. Aqui o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele também habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou. E a Bíblia vai dizer que ele veio cheio de graça, capítulo 1, versículo 14, de João, e cheio de verdade. Tá bom? Segundo subtópico ainda do segundo ponto, nos fala sobre a reafirmação apostólica. Ele vai dizer, ó, vimos com os nossos olhos, tocamos com as nossas mãos. Ele pôde ser visto, ele pôde ser tocado, ele sofreu, ele fez parte da história, ele dividiu a história no antes e depois. Como é que uma pessoa dessa não existiu? Né? Fica difícil, porque ele é ele que divide a história no antes e depois. O apóstolo reitera, né, e afirma na introdução do Evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram, certo? Isso pode parecer até uma redundância, vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João que o diga, era um dos apóstolos mais chegados a Jesus. Jesus tinha 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E João era o mais próximo, chegou até a botar a cabeça no peito de Jesus e escutar o coração de Jesus. Tá? Então veja que a presença do nome de Pilatos no credo, né, dos apóstolos, ele vai dizer aqui, o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Seu povo pediu para crucificá-lo. Está lá, tá Jesus. Eles não crucificaram um espírito, crucificaram Jesus, tá? Um homem. Terceiro subtópico do segundo ponto ainda. Uma crença herética. É importante a gente lembrar que essa crença herética, ela já vinha atingindo Éfeso, né? O João estava lá e Cerinto trouxe isso aí. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, né? As 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Tá?
Nessa época, o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4 e 3. Veja a gravidade dessa heresia. Ela vai muito além do que você imagina. Porque, veja, nesse caso ele também não sofreu, não morreu, não ressuscitou. Logo, não há esperança de salvação, não há esperança de ressurreição. Paulo vai falar em Coríntios capítulo 15. Né? A nossa pregação seria vã. Né? O evangelho seria vã. Seríamos mais miseráveis homens. A pessoa, se tudo se resumisse apenas aqui e nada mais? Não, nada disso. Então, por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docentes. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, mentirosos. Tá? Terceiro ponto da nossa lição, ele nos diz assim, como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal de Jesus, por exemplo, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação. Eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Sim, foi gerado por quem? Se a Bíblia diz que o que estava nela seria gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Serinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus. Desde o Antigo Testamento, uma virgem conceberá. Isaías 7,14. Dará à luz a um filho, chamarás ele Jesus, Salvador. E seu cumprimento histórico no Novo Testamento, a gente vai ver em Mateus. Vamos ler para a gente embasar isso aqui sem sombra de dúvida, para não deixar nenhuma dúvida na mente daquele que nos ouve. Mateus, no capítulo de número 1. Texto tão conhecido nosso, rapaz. Por isso que as pessoas querem negar a veracidade das Escrituras a partir de coisas tão banal e sem base e respaldo nenhum, credibilidade. Mateus 1, 18 e 20 diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tá vendo? Ter concebido do Espírito Santo. Lucas também vai falar sobre isso, tá? Porque para Deus nada é impossível, em Deus se fazer homem. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha aí, ó. Então, vamos lá? E projetando ele isso no José, né? Projetou em separar de Maria. Eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele dará à luz um filho, e ela dará à luz um filho, melhor dizendo. Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Como é que vai salvar o povo do seu pecado se ele não viesse em sangue? A Bíblia diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo, que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, segundo subtópico do terceiro ponto, quanto à morte e à ressurreição, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, né, ele negava a crucificação de Cristo, já foi um discípulo de Serinto. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Agora veja bem, quantos discípulos e quantos seguidores de Jesus morreu em nome dessa fé, né? Pregando que Jesus morreu e ressuscitou, crendo nisto aqui e deu a sua própria vida. Quem daria a sua vida por uma mentira? Ninguém, né? Ninguém, mas os discípulos de Jesus deu por essa verdade concreta. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, né, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, eles não querem aceitar Jesus como Messias, essa é a grande verdade, né? E que tudo não passou de uma simulação.
Alcorão 457 na página. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. A mesma afirmação de Basílides, né? Isso se parece com essa ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Queridos, não tem nenhuma prova contra isso. Tá? As provas bíblicas são incontestáveis sobre essa questão. Terceiro subtópico e último para a gente encerrar a nossa lição. Como essas heresias, confirmação, melhor dizendo, histórica. A gente vai ver na confirmação histórica, a bíblica histórica da morte de Jesus, grandes historiadores cristãos e judeus, né? Judeus e romanos. Eles atentaram para a morte de Jesus, historiadores tanto cristãos como judeus e romanos. Por exemplo, Fábio José foi um grande historiador, tá? Que fala sobre isso, de 37 a 100 depois de Cristo. Disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador romano também, Tácito, né, de 55 a 117 depois de Cristo, ele escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério, que era o imperador, né, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. A gente vai ver isso no livro de Atos 1 e 3, né? E depois vem a sua assunção ao céu. Amém? É assunto ao céu. Finalizando nossa lição, a próxima lição que vamos estar estudando é Deus é triuno. Será maravilhosa, não deixe de participar. Tá? Se inscreva em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida, e seja um missionário para levar esse ídolo glorioso do Senhor Jesus. Encerrando a nossa lição, a conclusão. As expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, a gente vai ver isso aí em Romanos 5, né? Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Paulo vai dizer em Romanos 6 que ele venceu o pecado no pecado. Tá? Então, Cristo, ele é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus entre os homens. Tá? E o homem, sem deixar de ser Deus, e o Deus, sem deixar de ser homem. Tá bom? Então, isso fala da cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Então, amados, o importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele poder participar. Pai, te louvamos por essa aula maravilhosa. Abençoa cada aluno, Pai, a assistir essa aula, abre a mente, prepara o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Até a próxima.